Gente, olha só, agora no Papo Reto, nós temos aí um assunto muito legal que vocês logo já vão captar e falar, puxa, mas padre, isso está acontecendo praticamente na família de todos nós. É verdade. E eu quero que você preste bem atenção nesse VT primeiro, de uma pessoa muito conhecida no nosso mundo atual até, né? Faleceu, mas até pouco tempo atrás ele estava aí. Olha só por que eu vou soltar esse VT aqui, ó. Dá uma olhada. Criador de programas de computador da Apple, ele foi um daqueles que criou tudo, o sistema de tocar no celular. Ele é considerado e é, até por pessoas que não gostavam dele, um gênio. Ficou doente por volta, acho que do ano 2011 e 12, ele veio a falecer. Deixou um legado que até hoje o mundo inteiro hoje tem, graças à genialidade deste homem, a internet hoje com celulares, enfim. Agora detalhe, um homem que com a sua família ele era rigoroso. Apesar de ele ser o inventor, né, de toda essa criação tecnológica, quando ele se reunia com a esposa e os seus filhos, ele não permitia que enquanto ele estivesse junto ali, na hora das refeições principalmente, nas reuniões familiares, os filhos dele não usavam tablet, nem computador, nem celular, nada disso. Porque ele entendia que aquele momento era um momento propício para fecundar a vida familiar. Por causa disso, que eu soltei este VT de um homem, que é um personagem extremamente conhecido, super importante, para falar desse tema que o padre vai soltar agora para você. Dá uma olhadinha aí. Os valores desempenham um papel principal e essencial na história da sociedade. A construção de valores nos indivíduos era realizada por meio de um processo gradativo entre os jovens e os familiares, contribuindo com o processo de construção do saber, do ser e do agir no ensino dos filhos. Com a chegada da tecnologia, muitas vezes o afeto e o cultivo de outros bons sentimentos não são bem valorizados, propiciando um isolamento entre os membros da família. A internet e as redes sociais permitem uma ampliação da construção do eu, mas é preciso o contato presencial para ter uma boa evolução. Existe uma linguagem visual e de afetividade que é extremamente importante para a saúde mental e conhecimento do indivíduo. Mantenha o afeto familiar. Está no ar o Papo Reto de hoje. Muito bem, minha gente, olha só, então esse assunto é um assunto muito importante, porque fala justamente dos valores familiares que hoje a gente ainda está vendo se diluir em muitas famílias, se diluir, infelizmente. Por exemplo, nós temos aqui, só que vocês em casa, mas aqui na Rede Vida nós temos, atrás dessas câmeras que trabalham muito bem, nós temos homens que são pais de famílias, né? Nós temos aí homens com as suas esposas, com filhos que Deus confiou a eles. Então esse assunto, hein, Barbá? Esse aqui é um assunto muito importante, hein? Da gente, vocês que são pais, aquela questão, estamos juntos em casa, mas hoje a gente está vendo que cada um pega um celular na mão, sobe, ou então está na mesma mesa, não estão mais se falando, estão ali só diante do computador, do tablet. Até que ponto isso não está atrapalhando e destruindo a nossa família? Por isso, Barbá, preste atenção junto com os nossos telespectadores. Eu tenho alegria aqui para falar desse assunto com a gente, com você. O nosso querido teólogo e filósofo, olha que beleza, ele já veio aqui várias vezes, participou com a gente aqui na Rede Vida, é o Matteo Raschietti. Matteo, boa tarde, meu querido. Boa tarde. Boa tarde, que alegria falar com... Tá ouvindo bem o padre aqui? Tá ouvindo bem? Sim, tô ouvindo muito bem, obrigado. Graças a Deus. Ô, Matteo, primeiramente é uma grande alegria falar contigo, viu? Nesse momento aqui no Bendita Hora. Você é muito bem-vindo e querido aqui
pela Rede Vida e Televisão, viu, meu querido? Deus abençoe você. Muito obrigado. Olha, ô Mateus, você acompanhou com a gente, nós soltamos 2 VTs aí. O primeiro do Steve Jobs, né, que dispensa comentários sobre a genialidade dele, que foi o criador de sistemas da Apple, enfim, de tantas, que hoje contribui para o mundo inteiro, né? E depois nós colocamos esses valores familiares que a gente está vendo que está recebendo um tremor muito grande nos tempos de hoje. Então, sobre a pergunta que eu quero fazer para você, Mateus, e quero saber a sua opinião como teólogo e também como filósofo. Por exemplo, eu sou de uma época, eu ainda peguei uma época, que os valores familiares, a gente sentava ao redor da mesa e nós gostávamos de ouvir o avô da gente falar, porque o avô da gente era considerado aquele que tinha experiência, vivência. Então nós todos que queríamos aprender um pouquinho mais sobre a vida, sobre aquilo que poderia vir no futuro da gente, a gente ouvia os mais velhos, ouvia os avós, ouvia os pais. Então, era uma época que nós não tínhamos a tecnologia de hoje. E ali a gente aprendia através das histórias, né, de cada um, e muitos de nós buscávamos os nossos ideais. Hoje, e aí vou entrar a pergunta para você, Mateus, nós estamos vendo muitas famílias que fazem o contrário que o Steve Jobs fazia. Que os pais sentam, os filhos sentam ao redor, na hora do almoço, na hora de um momento precioso para conversar, e cada um fica ali fazendo um joguinho, ou está com o tablet na mão, e não tem mais uma referência de ouvir o pai, o avô, porque se eles querem saber de alguma coisa nova para a vida deles, eles vão consultar ali na hora. Na hora eles têm. E às vezes até o pai e o avô também estão nessa. A pergunta é o seguinte, Mateus. Diante desse quadro atual no mundo que nós estamos vivendo, até que ponto isso está modificando as linhas familiares, os ideais familiares? Até que ponto isso está prejudicando e onde tem as vantagens disso? Com você, Mateus. Bom, digamos assim, a tecnologia, as redes sociais, a internet, é uma faca de 2 gumes. Porque se aproxima as pessoas distantes, também separa as pessoas próximas, né? Tem um documentário muito interessante na Netflix que se chama O Dilema das Redes. E os próprios CEOs, chefes dessas grandes corporações, enfim, eles não permitem aos seus filhos que, assim, tenham todas as tecnologias que acessam as redes. Eles que foram os criadores não querem que os próprios filhos se, digamos assim, estraguem desde cedo. Sim. Portanto, eu acho que depende muito do diálogo que tem na família. Se esse diálogo não existia antes das redes, depois, menos ainda. Se já existia, seria bom recuperar esse diálogo, essa troca, enfim. Eu, quando eu estou com os meus filhos, falo, não, agora vamos deixar os celulares fora da mesa, essas coisas a gente conversa, enfim. É uma coisa que tem que se recuperar, né? Não pode condenar, assim, porque você vai obter o efeito contrário, mas também seria bom recuperar o diálogo, comentar algum fato que aconteceu, enfim, porque está cada vez mais difícil a comunicação na família. Sim, tá mais difícil. E assim, a gente percebe, você colocou uma questão que é muito o que nós cristãos pensamos também. Que é a questão assim, o momento da mesa, o momento da família é um momento sagrado. É sagrado esse momento. É um momento onde os pais, os responsáveis, são eles que vão colocar os limites para os filhos. Mesmo que a tecnologia esteja ajudando muito, como você falou. Mas nada pode substituir, nada nesse mundo, por maior tecnologia, não pode substituir aquela união presencial, de olho no olho, de sentir, como até o nosso querido Papa Francisco, ele comentou, é preciso que o pastor, as ovelhas sintam o cheiro do pastor. Quer dizer, esse contato de falar sobre história,
pai, mãe, avô, como é que você viveu isso? Como é que foi no teu tempo? Como é que o senhor... Isso é um tesouro que vai depender realmente dos pais, né? Claro, colocar limites no uso dessa tecnologia para os filhos. A verdade é, a gente não está aqui falando que não deve se usar, não, é preciso usar. Mas como você está dizendo, os pais precisam regular em que momento vai se usar a tecnologia, né? E quanto tempo vai usar também. É isso mesmo, Mateus? Sim, embora acho que hoje em dia seja cada vez mais difícil colocar os limites para uma geração, né, que nasceu com a internet, com as tecnologias, e enfim, eu acho que a questão do exemplo, sei lá, digamos assim, é um desafio para os pais. Também porque tem que pensar que tem muitas famílias que não têm os dois pais, talvez, ou não tem condições, não tem, enfim, pessoas muitas vezes em condições muito difíceis, né? Então, mas talvez um imperativo, né? Que precisa recuperar, acredito, né? Pelo menos na família, né? Legal. Mateus, olha só, nós vamos fazer um merchan aqui, já vai guardando aí na manga a próxima pergunta, que eu quero saber a sua opinião também, né? Como teólogo, principalmente como teólogo, né? A importância da mesa, né? De estar ao redor da mesa. Qual é o significado de nós ficarmos juntos? Porque senão perdeu-se a razão. Então, hoje em dia, na hora que você for comprar você for montar a tua casa, não precisa ter mesa. Põe apenas uns bancos, um sofá, uma almofada, põe todo mundo num canto e cada um se vira ou num cômodo da casa. Mas se existe uma mesa, é porque existe uma teologia por detrás da mesa. Eu queria um pouquinho sobre eu e você, eu como padre e você como teólogo, que você falasse um pouquinho depois sobre a importância da gente estar ao redor de uma mesa, que parece que isso está se perdendo com o tempo. Já já eu procuro você, Mateus. Obrigado, viu? Ó, papo legal, hein? Papo sério. Tanto aqueles que hoje estão separados ou vivem juntos, é muito importante acompanhar esse assunto aí, tá bom? Estou falando aqui com o nosso querido Mateus, e eu lembro quer ver, Mateus, você está aí tá na escuta com o padre aí? Tá na escuta? Uhum. Legal. Mateus, uma vez eu lembro que eu fui visitar ali a Canção Nova e fui visitar o Ricardo Sá, que é um dos que moram e trabalham lá na Canção Nova de televisão. E eu fui bem no horário de almoço falar com ele. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, padre, que beleza, tal, que bom que o senhor está aqui. Mas o senhor me dá uns 15 minutinhos, vai conversando com a minha esposa aqui, porque esse momento é o momento que eu vou brincar com meu filho. Porque era o único momento que ele tinha. Então a questão é a seguinte, a mesa, esse lugar, esse momento que a gente tem, a mesa é um lugar para a gente comer, se alimentar, mas é um lugar sagrado para a gente poder falar, contar histórias e corrigir os filhos, ou ver como é que está a situação, como é que está na escola, prestar atenção no jeito, nos olhos, no cheiro do filho. É ali que você descobre se ele está usando drogas, se ele não está usando drogas, se ele anda quieto, se ele não anda quieto. Então, por isso a importância da gente separar essa tecnologia nos momentos oportunos. É isso mesmo, Mateus, a mesa, o lugar do jantar, do almoço, ela tem essa prioridade, é isso mesmo, Mateus? Sim, porque não é toda hora que as pessoas se reúnem ao redor da mesa, né? A mesa foi escolhida como um lugar de despedida, né, de Jesus. Ele não deixou de fora ninguém, nem aquele que iria traí-lo. A mesa é também um símbolo do reino de Deus, né? Sim. No qual estão convidados todos, sobretudo os privilegiados, que são os pobres, excluídos, aqueles que normalmente são deixados de fora das nossas sociedades, das nossas universidades, das nossas escolas, das nossas igrejas, né? No reino de Deus são os primeiros a sentar
ao redor da mesa, né? E então, para estar na mesa, temos que estar bem, né? Ter uma boa comida, possivelmente, né? Enfim, é sobretudo a harmonia entre as pessoas que se sentam, porque de uma certa forma compartilha. Você não senta na mesa facilmente com todo mundo, né? Sim. Mas sobretudo com as pessoas da sua família, sua esposa, seus filhos, enfim, seus amigos, né? Sim. E então a mesa com certeza é muito importante. Por isso que deveria ser um pouco preservada, né? Dessas tecnologias, porque se na mesa cabe a comida, não deve caber um computador, um tablet, enfim. Celular, tudo bem que o tamanho é pequeno, mas assim, é que o celular te leva para longe na mesa, enquanto você deve estar concentrado na mesa, olhando as pessoas que estão ao redor, né? Sim. Então, pois é por isso que nós estamos tratando exatamente desse tema, que nós estamos juntos e às vezes não é fácil você reunir a família toda, né? É mais aos finais de semana. E quando você reúne, quando você consegue reunir, daqui a pouco vem um com celular. Eu mesmo, às vezes, quando eu estou reunido com alguns amigos meus, às vezes na mesa, quando nós vamos tomar um café, aí alguém pega o celular, já começa assim a olhar. Eu olho feio mesmo, eu olho feio, né? Como padre, eu falo assim, escuta, nós estamos aqui para a gente conversar. Dá para você guardar o seu celular, pelo menos nesse momento. Então, assim, a preciosidade desse momento familiar, ele é grandioso, isso é insubstituível. Por mais que a tecnologia, né, Mateus, possa nos dar todos os recursos de saber o que é, o que não é, quando que é, o imediatismo, não pode nunca suprir o valor familiar de estar juntos, da presença. Mateus, olha, eu agradeço grandemente a sua participação. O nosso programa, ele ainda é curto, né? Espero que um dia a gente tenha 2h30 de programa para a gente poder estender vários assuntos aqui. Mas eu despeço de você só te dizendo o seguinte, você daria alguma sugestão hoje para os pais, rapidamente, os pais que hoje estão tendo dificuldades disso? Para os pais que estão tendo dificuldade nisso... de poder separar, o filho fala mais alto, o pai cede. Qual seria o valor que o pai poderia falar para o filho? Olha, esse é o momento nosso. Você daria alguma dica? Acredito que o exemplo arrasta muito mais do que tanta conversa, enfim, né? O pai e a mãe também deveriam, assim, não tentar impor suas vontades e filhos, mas fazer entender que aquele é um momento único, né? E que por isso deveriam ser aproveitados aqueles momentos que estão juntos, porque as famílias, bem ou mal, estão cada vez mais cada um na sua, enfim, com o trabalho. Agora não, porque eu acho estamos assim, ainda na pandemia. Eu acho assim, né, Mateus? Eu acho que deveria pegar assim e falar, filho, é uma estratégia. Hoje, na hora que a gente for almoçar, o pai vai contar uma história super legal para vocês, enquanto a gente vai conversar. Vocês vão gostar. E aí, os filhos param, guardam tudo, porque aí o pai vai lá contar uma história, ou fala de alguma coisa na vida dele, ou de alguma coisa que está para acontecer. Mateus, foi um prazer grandioso estar com você. Espero que a gente possa estar aqui mais num outro assunto novo no Bendita Hora. Olha, Deus abençoe você. Muito obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Obrigado a você. Tchau. Boa tarde. Muito bem, minha gente. Olha aí, ó. Estamos separados, aparentemente unidos, mas separados. Isso é um assunto muito legal.